Abra a tua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 13. O tema de hoje é: pavimente a sua estrada com a supremacia de Cristo. Amém? Vamos repetir junto? Pavimente a sua estrada com a supremacia de Cristo. Cristo, Senhor, Jesus, é o nosso alvo. Queremos exaltá-lo, queremos engrandecê-lo nesta noite. Colossenses 1, verso 13. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14. Em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O 16. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, Ele é a igreja, que é a igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha Ele supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus poderoso, Teu nome já foi exaltado nessa manhã, nós o adoramos, nós o engrandecemos, nós declaramos as Tuas grandezas, o Teu poder, a Tua formosura, Pai. Que nessa noite nós possamos entender melhor a Jesus, que nós possamos amá-lo mais, que nós possamos, Deus, estabelecer uma aliança, um compromisso contigo, que o Senhor renove a nossa fé, fala conosco através do Espírito Santo, em nome de Jesus, o Filho de Deus. Amém, amém, você pode assentar. Pavimente a sua estrada com a supremacia de Cristo. Meu objetivo aqui nesta noite é falar sobre a grandeza, a suficiência, a primazia de Jesus. Jesus é todo poderoso. Meu objetivo aqui é elevar a nossa admiração, elevar a nossa compreensão, o nosso entendimento de quem é Jesus. Se não estamos adorando, se não estamos cultuando, orando e buscando, é porque não temos um entendimento real de quem é Jesus. Jesus, através dele, a eternidade chegou até nós. Através dele, a salvação, a esperança. Jesus é a nossa esperança de uma vida após a morte. É Ele que é a nossa esperança. Na verdade, faltam palavras para dizer quem é Jesus. Faltam palavras para dizer quem é Jesus. Agora, dia 25, celebramos o Natal. Natal significa nascimento. Não é mesmo? Nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo inteiro parou. Mesmo os países muçulmanos têm um feriado nessa data e o mundo inteiro parou por causa do nascimento do nosso Deus, por causa do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O antigo ano zero era o ano do nascimento de Roma. Roma foi a capital do mundo durante muito tempo. E Roma foi fundada no ano 754 a.C. Então, na verdade, foi o ano zero, nascimento de Roma. Quando Jesus nasceu era 754. Aí mudaram, jogaram Roma para 754 a.C. e Jesus passou a ser o ano zero. Jesus se tornou maior do que Roma.
Ele andava na Galileia, ele andava em lugares simples, ele andava com mulheres, com crianças, com mendigos, ele andava com leprosos, com pessoas sem importância política ou religiosa, e ele mesmo assim, com aquelas pessoas simples, ele influenciou o mundo através da sua palavra, através do seu amor. Nunca alguém foi tema de tantos filmes, é ou não é? Tantas músicas, milhões e milhões de livros, poesias a respeito de Jesus, pinturas, teatros, nunca foram erguidos no nome de uma outra pessoa, como Jesus, foram erguidas igrejas, cidades, catedrais, hospitais, escolas, quantas coisas foi erguido nesse mundo a respeito do nome de Jesus, porque Jesus tem um nome acima de todo nome, como diz a palavra de Deus. E graças a Deus nós somos cristãos, seguimos a Jesus, E o pastor Silas até pregou há uns 2 ou 3 dias atrás, sobre a conversão de Saulo, e foi pensando na conversão de Saulo e depois procurando um pouco sobre os textos que me chegou esse tema para falar com vocês nessa noite. Saulo estava perseguindo os cristãos no caminho de Damasco e buscando colocar os cristãos na prisão, e Jesus apareceu para ele. Jesus já havia morrido. Jesus morreu no ano 33 e era no ano 36 que Jesus apareceu para Saulo. E Saulo teve aquela aparição, Jesus falou com ele, uma luz, e ele passou a conhecer Jesus, o Jesus ressuscitado. E em todas as epístolas que Paulo escreveu, ele fala de Jesus ressuscitado, de um Jesus vivo, de um Jesus criador, de um Jesus poderoso. Ele não cita muito o Jesus terreno, que fez milagres, que andou na Galileia, ele cita mais o Jesus ressuscitado. É esse Jesus que nós conhecemos hoje. É esse Jesus que fala conosco hoje, Jesus ressuscitado. Eu falei, quem é esse Jesus ressuscitado? Eu quero estudar, eu quero ler, eu quero aprender e quero incentivá-los a também fazer isso nesse ano de 2020, conhecer a Jesus, o Jesus Todo-Poderoso. Quando eu estava procurando o tema a respeito de Jesus, a supremacia de Jesus, eu percebi que a carta aos Colossenses, o tema da carta aos Colossenses é a supremacia de Jesus. Paulo vai falar à igreja de Colosso sobre a grandeza, a supremacia de Jesus. E Epáfras era o pastor de Colosso. Colosso era uma cidade da Ásia Menor, uma cidade ali onde fica hoje a Turquia, perto das 7 igrejas do Apocalipse, e Epáfras é o pastor da cidade. Epáfras foi discípulo de Paulo em Éfeso. Paulo capacitou, formou o pastor Epáfras e mandou ele para a cidade de Colosso. Epáfras sabe que Paulo está preso em Roma, isso era o ano 62. Epáfras sai de Colosso e vai para Roma, e vai falar com Paulo sobre a igreja de Colosso e sobre as heresias que estavam infiltradas na igreja. E em cima dessas heresias é que ele vai trazer uma resposta maravilhosa para todos nós. E Epáfras então fala de algumas heresias, eu quero falar bem rápido 3. Ele fala do legalismo, que era uma autopenitência, legalismo, que era uma religiosidade, buscar a Deus através da religiosidade, através dos méritos e do merecimento. Epáfras fala do asceticismo, que vem da palavra asceta, que quer dizer autopunição, penitência. E os irmãos de Colosso tentavam alcançar Deus através da penitência e autoflagelação. Olha as heresias. E o gnosticismo, uma das seitas e uma das heresias mais fortes no 1º século. E o gnosticismo, eles cultuavam espíritos e cultuavam anjos. É mais ou menos o que o espiritismo hoje faz, o candomblé, eles conversam com as entidades, com o Exu, e eles falam, eles conversam com as entidades, e até cultuam essas entidades, e lá nessa época eles já faziam isso. Eles acreditavam que as pessoas reencarnavam, e elas
nasciam de novo e um subindo degraus, se tornando espíritos, esses espíritos que apareciam lá, e espíritos e mais espíritos, anjos, até chegar a ser um Deus menor. E Paulo diz, tudo isso é heresia. Paulo vai falar, a resposta de Paulo, a resposta apologética de Paulo, é que Paulo vai dizer e vai falar sobre a supremacia de Cristo. Para combater a heresia, se estavam fazendo errado, é porque estava faltando um discernimento da grandeza e do poder de Jesus. E ele fala então da grandeza, da autoridade, da plenitude, da morte e ressurreição de Jesus. No nosso século 21, também há muitas heresias. A igreja muitas vezes tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o mundo, olhar para o dinheiro, olhar para o entretenimento. As suas vidas são voltadas muitas vezes ao filho, à família, à televisão, à Netflix, ao dinheiro, a isso ou aquilo, e as pessoas tiram o foco de Jesus. E eu diria que a solução para isso é nós olharmos e admirarmos quem é Jesus, a grandeza de Jesus. E aqui então, no versículo 13, que nós lemos, Paulo diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos resgatou, ele nos tirou. Paulo diz assim, olha, existem esses espíritos, sim, essas hierarquias, elas existem, mas essas hierarquias está ali, domínio das trevas. Essas hierarquias, essas heresias, esses anjos, essas coisas que vocês adoram, essas coisas que vocês buscam, são domínio das trevas. Jesus fez algo por nós, ele nos resgatou, a palavra no grego aqui, resgatou, é atraiu para si. Olha só, ele nos tirou de um poço de lama, ele nos tirou de um lamaçal, no meio do pecado, do sofrimento, ele nos resgatou e nos resgatou para o reino do seu Filho amado. Então, Jesus fez algo maravilhoso por nós. Jeremias 31:3 fala assim: eu os amei com amor eterno, com cordas de amor os atraí para mim. O Senhor colocou cordas em você, Ele atraiu você para Ele, Ele resgatou, Ele nos resgatou. E Paulo diz que a vitória de Jesus foi a vitória sobre esse domínio das trevas. Ele já nos tirou do domínio das trevas, porque vocês estão voltando a cultuar esses deuses. Mais à frente, Colossenses 2,15, ele diz assim: tendo Jesus despojado os poderes e autoridade, fez deles espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre eles na cruz. A cruz foi a maior vitória de Jesus. Repita comigo, a cruz foi a maior vitória de Jesus. E a cruz também é a nossa maior vitória. A vitória dele também é a nossa vitória. A cruz foi a maior declaração de amor que você já recebeu. Não é bom receber uma declaração de amor, alguém que vem, que fala, que simpatiza conosco, que nos ama? Jesus, a cruz foi a maior declaração de amor que você já recebeu. John Stott fala assim: se nós queremos uma definição de amor, nós não devemos ir ao dicionário, mas ao Calvário. No Calvário está a maior definição de amor. Jesus se entregou na cruz. Ele se entregou, ele ficou morto 3 dias. Na verdade, ele deu um gostinho para a morte. Ficou 3 dias. Mas no domingo pela manhã, a pedra rolou, diz as Escrituras. A pedra rolou, e de uma forma transcendental, de uma forma sobrenatural, sobre-humana, Jesus ressuscitou a si mesmo. A Bíblia diz que ele venceu a morte, ele levantou do túmulo sozinho e ressuscitou a si mesmo. Ele venceu a morte. Maria, no domingo de manhã, foi procurar Jesus e o anjo falou assim: por que procura entre os mortos aquele que vive? Jesus não estava mais morto, mas ele vive eternamente.
Jesus, Ele é todo-poderoso. Todos os ramos da ciência, meus amados, a filosofia, a política, as nações, os exércitos, todos eles têm como mentores, como criadores, homens mortais. Tem o pai da medicina, o pai disso, o pai daquilo, da psicologia, mas eles morreram e passaram. O cristianismo tem como mentor o Senhor Jesus, vivo e verdadeiro. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Todos os ramos da religião, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o Hare Krishna e tantas outras religiões, têm como seus mentores, como seus criadores, homens mortais. A Bíblia diz que o homem é como a erva, né? Uma planta que tem a semente, cresce, floresce, fica bonita, mas com o tempo começa a murchar, começa a secar e some. O homem passa, mas Jesus, Ele é eterno para sempre. O nosso mentor, o nosso Senhor está vivo. Não foi encontrado um fio de cabelo, não foi encontrado uma unha, um osso do Senhor Jesus. Ele está vivo e vivo para sempre. 1,13, Paulo vai dizendo assim, ó, Ele nos transportou, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós estávamos sobre pecado, nós estávamos envolvidos em lama, na destruição. Jesus nos pegou e nos transportou, por isso o braço forte ali, Ele pegou, nos resgatou e nos implantou no reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus, amém? Você é filho de Deus, você faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é formado por Deus com seu cetro poderoso, com os anjos, querubins, serafins, os céus e os santos, os cristãos que estão vivos, todos aqueles que já viveram e foram para o céu. Este é o reino de Deus. Quando aceitamos a Jesus, nós somos arrancados do mundo. Paulo fala isso, que nós somos arrancados e enxertados em Cristo. Amém? Colocados em Cristo. E assim nós podemos ter a vida e vida em abundância. O Senhor, Ele nos resgatou. Versículo 14 diz, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isso é, o perdão de todos os pecados. Ele nos resgatou, Ele nos redimiu. Vou contar uma história para você entender esse resgatou. Um senhor estava indo trabalhar, quando viu na beira da estrada ali, 2 meninos com uma gaiola. 2 meninos com uma gaiola, e eles estavam com palitos, aqueles palitos de espetinho, furando os passarinhos. Piá é malandro, não é? Piá é malandro. E o homem chegou, o que é isso? O que vocês estão fazendo? Ah, nós estamos aqui, esses passarinhos não valem nada, nós vamos matar eles. Mas não façam isso, o que é isso? Quanto que vocês querem pelos passarinhos? O Senhor perguntou. Aí os dois cochicharam lá, 5 reais cada um. Pediram 10 reais pelo passarinho, né? O que tinha acontecido? Eles tinham armado uma arapuca. Quem já armou arapuca aí? Levanta a mão. Olha aí, tem bastante gente que já armou arapuca. O resto eu digo assim, é piada de prédio, né? Nunca armou arapuca. Hoje não pode mais armar arapuca, não pode mais pegar passarinho, né? Proibido. E então eles tinham armado arapuca para pegar canarinho, pegar pintacilgo, um passarinho bonito e caro, e foram vender os pardais, pegaram pardais, foram vender os pardais no aviário. O que o cara do aviário falou? Não vale nada. Não vale nada. E já que não valiam nada, eles estavam ali, eles iam matar. O Senhor deu os 10 reais, o que ele fez? Soltou os passarinhos. Esse Senhor resgatou os passarinhos, está me entendendo? Pagou o preço pela liberdade deles. Você já pegou um passarinho na mão quando ele está apavorado? Parece que o coraçãozinho vai saltar, não é mesmo? Os passarinhos estavam ali aflitos, apavorados, pulando de um lado para o outro. Eles iam morrer, eles estavam sendo afligidos, a morte era certa. Mas alguém pagou o preço, eles não valiam nada, mas alguém pagou o preço pela liberdade. O que Jesus fez, o preço pago, foi o seu sangue na cruz. Amém? O Senhor comprou você. O Senhor pagou o preço da sua vida para tirar você do pecado e colocar você no reino
no reino de Deus. Ali então fala implantar você no reino do seu Filho amado. Aí Paulo ainda vai falando agora em frente ali do versículo 15, ele vai falando que Jesus é Deus, Jesus é eterno, Jesus é Senhor e Jesus é Criador de todas as coisas. Versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível e primogênito de toda a criação. Os colossenses sabiam que existia um Criador, eles sabiam que existia um Criador. Paulo diz, Jesus é esse Criador. Você não vai subir hierarquias, você não vai reencarnar. Jesus é o Criador. Jesus é o Criador de todas as coisas. Ele é a imagem. A palavra aqui, imagem, é cópia, réplica, expressão exata. Jesus é a expressão exata do Criador. É a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Deus. Em João 10,30 ele fala, eu e o Pai somos um. Em certo momento, João 14,10, os discípulos perguntam para Jesus, ele falava do Pai, os discípulos perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Se vocês olharem para mim, eu sou igual ao Pai, e o Pai é igual a mim. Então Jesus é todo poderoso. Hebreus 1,3 fala, o Filho é o resplendor da glória de Deus e expressão exata do seu ser. Jesus é a expressão exata de Deus. Então Jesus não é um oráculo, Jesus não é um profeta como algumas religiões falam, Testemunho de Jeová e outras mormons, que Jesus é um profeta, é um oráculo. Ele não é um enviado, ele não é um xamã. Os indianos falam lá de xamã, de pessoas enviadas, profetas, sábios. Ele não é um anjo. Jesus é Deus. Jesus é divino, Jesus é todo-poderoso, Jesus, ele é criador de todas as coisas. E quando o texto fala ali que ele é primogênito de toda a criação, os mormons, os testemunhos de Jeová falam, tá vendo? Ele é o primogênito, quer dizer que ele é o primeiro a ser criado. Jesus não é criado, Jesus é criador e não criatura. Primogênito quer dizer que Jesus, ele tinha o direito da primogenitura. Naquela época, o primogênito ganhava toda a herança do pai. Quem nasceu segundo, terceiro, quarto lugar não tinha direito. Tinha direito a uma porção bem menor. Mas o primogênito tinha direito a toda a herança do pai. Quer dizer que Jesus é o herdeiro legítimo, ele é dono de todas as coisas do Pai. O Pai deu a ele todas as coisas, ele é o primogênito, então ele tem direito de governar tudo que o Pai tem. Ele é o herdeiro legítimo do Pai, e ele é eterno, ele é completamente eterno. Pense bem, nunca houve um momento que Jesus não existiu. Jesus existia antes da criação, Jesus estava na criação, Jesus estava no Éden, Jesus estava com Noé, Jesus estava com Moisés, Jesus estava na Galileia e Jesus está aqui hoje. Ele é eterno, amém? Aplauda o nome do Senhor. Ele não é criatura, ele é criador. Isaías fala, um filho se nos deu. O filho se nos deu, o filho foi dado, o filho estava vivo lá no céu. Um filho se nos deu, um menino nos nasceu. O menino nasceu e foi encarnado. Um filho se nos deu, ele foi dado, o menino nasceu. Um menino nasceu encarnado. Então Jesus, ele se encarnou. Jesus, ele se desfez da sua glória. Sendo 100% Deus, se tornou 100% homem. Não deixando de ser 100% Deus. Então Jesus era 100% Deus e 100% homem. Em Lucas 1:31, quando o anjo foi falar com Maria, o anjo disse assim, o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo iria fecundá-la. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome Jesus. Profetizado pelo Espírito, pelo anjo. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus lhe dará um trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre, seu reino jamais terá fim. Amém? O reino de Jesus jamais terá fim. Então Jesus se desfez dessa glória, ele se transformou num embrião, num feto, e ele nasceu. E aí então João 1,14 fala: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? O Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós. Em João 1, de 1 a 3, é interessante que Mateus, Marcos e Lucas falam da genealogia de Jesus. Vão até Adão, vão até Davi, vão até Abraão, mas João começa dizendo: ele veio do céu. Ele veio do céu. Jesus, apesar do lado de Maria ter essa genealogia, Jesus veio do céu. Ele fala no princípio, João 1, no princípio era o verbo. O verbo é uma designação para falar de Jesus. Ele, o verbo, estava com Deus. Ele era Deus. Ele, Jesus, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram criadas por intermédio dele, Jesus. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é o Criador de todas as coisas. Veja só, Colossenses 1,16, coloca aqui, está aqui. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Todas as coisas, tudo que existe foi criado por Deus, por Jesus. Os céus, a terra, o sol, a lua, as estrelas. A Bíblia diz assim, ó: nele está a origem. Em Jesus está a origem. Então Paulo vai dizendo aqui aos irmãos de Colosso: olha, existem, ele está falando aqui, ó, esses principados, potestades, esses tronos, mas todas as coisas foram criadas por Jesus. Jesus criou todas as coisas, nos céus, na terra e embaixo da terra. Vale ressaltar que Jesus criou Lúcifer. Jesus criou um anjo bom. Lúcifer foi cheio de glória, cheio de formosura. Jesus criou Lúcifer, um anjo bom. Lúcifer se rebelou, fala lá em Isaías 14, que Lúcifer quis ser igual a Deus. 5 vezes fala assim, Lúcifer diz: eu subirei, eu serei. E quando Lúcifer quis ser igual a Deus, Deus se ausentou de Lúcifer. Você consegue entender? Deus estava em Lúcifer. Quando Lúcifer pecou, Deus se ausentou de Lúcifer. A ausência de Deus fez Lúcifer um pecador, a negritude, o diabo. E nesse momento Lúcifer então foi expulso dos céus com todos os seus anjos. Ainda que eles são maus, a origem veio de Deus. Ainda que eles se tornaram maus, Deus criou todas as coisas bom. Deus é 100% bom e tudo que ele faz é bom. Se criou depois, é mais ou menos assim. Vou tentar explicar de uma maneira talvez mais simples. Eu imaginei a pessoa mais horrível que existiu nessa terra. Não sei se você concorda comigo, e eu pensei em Hitler, em Hitler. A mãe e o pai de Hitler, imagine que eles criaram ele, o bebezinho bonitinho, chupetinha, mamadeira, bonitinho, para ser uma boa pessoa, é ou não é? Para ser um homem sensato, um pai de família, amar os outros, uma boa pessoa. O que ele se tornou foi obra do diabo. O que ele se tornou não estava, nem se passava na cabeça dos seus pais, com certeza. O que ele se tornou. Então Deus criou Lúcifer bom. E olha só, nós vemos isso que lá nos evangelhos, quando Jesus chega e vem um endemoniado gadareno lá em Gadara, ele se prostra diante de Jesus, o endemoniado, e diz assim: o que queres, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Os próprios demônios reconhecem a grandeza de Jesus, estremecem diante do nome de Jesus. Apocalipse 22, verso 13, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o primeiro e o fim. Eu sou alfa e ômega. Quando nós olhamos aqui esse texto, olha só, todas as coisas foram criadas por ele.
Por ele, alfa. Está me entendendo? Por ele é o início, ele é a origem de todas as coisas. Para ele, ômega. Ele é o fim, ele é o final. A Bíblia diz que todas as coisas convergem em Jesus. Todas as coisas passarão por Jesus. Nada do que existe não passará por Jesus. Todas as coisas convergem nele. Ele é a origem da tua vida. Ele é o final e a eternidade da tua vida. Ele é a alfa e ele é o ômega. Jesus é que faz o teu coração bater. Jesus é que te dá ar. Jesus é que te organiza as tuas células. Jesus é que faz as estações do ano. Jesus é que coloca o sol no seu lugar para que ele possa nos aquecer. Jesus, ele é todo poderoso. E Jesus é o verbo divino, como eu já falei. Ele é o criador de todas as coisas. Lá em Gênesis capítulo 1, Deus falou, fala lá, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. É o verbo falando, é Jesus falando. Deus é o arquiteto, Deus é o planejador, mas o executor é Jesus. Haja. Quem falou foi a palavra viva, a palavra verdadeira. Hebreus 10, 12, Hebreus 1, 10 fala assim: no princípio o Senhor, Jesus, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Jesus, eles perecerão, mas tu, Jesus, permanecerás. Envelhecerão como vestido, tu, Jesus, os enrolarás como um manto, como roupas que eles serão trocados, mas tu, Jesus, permanece o mesmo, os teus dias jamais terão fim. Amém? Nós adoramos um Deus vivo, nós adoramos um Deus poderoso, por isso Jesus pode fazer milagres, porque Jesus é criador, Jesus criou os céus, criou a terra, ele pode fazer um milagre, ele pode estender a sua mão poderosa para nos ajudar. Ele andou sobre as águas, ele quebrou a lei da física, não é mesmo? Ele andou sobre as águas, ele multiplicou a matéria, quando transformou os pães e os peixes, Ele transformou a água em vinho, ele recriou os olhos de Bartimeu. E Lázaro, quando Lázaro estava morto já há 3 dias, e eu estava lendo que quando uma pessoa morre, as células se quebram, as células são como núcleos, como um pequeno universo, e as células, nós temos 10 trilhões de células. Agora imagine todas essas células, quando morrem, elas trincam como um vidro, é impossível a pessoa voltar. A pessoa que morreu já há 3 dias, as células estão todas mortas, 10 trilhões de células. E Lázaro estava lá dentro, mas quando o verbo vivo falou, e ele disse, Lázaro, venha para fora. E acho que ele falou Lázaro, porque se ele falasse venha para fora, vinha todo mundo. É ou não é? Então ele falou assim, Lázaro, venha para fora. E Lázaro então vence a morte, se levanta do seu túmulo e ele vem para fora. Olha só, tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus. Tudo aquilo que nós desejamos está em Jesus. Ele é a fonte de todos os tesouros. Jesus, ele é todo poderoso. Tudo que nós precisamos está em Jesus. E eu diria assim, Jesus é maior do que aquilo que nós mais queremos. Talvez se você olhar no teu folheto da campanha, qual que é o teu primeiro pedido? O que você mais quer nessa vida? Jesus é maior do que isso. Jesus é mais importante que isso. É nesse sentido que a Bíblia fala que devemos buscar em primeiro lugar Jesus, o reino de Deus. É ou não é? Então, Jesus é maior do que a nossa necessidade de cura, a nossa necessidade de prosperidade. Jesus deve ser tudo para nós. Jesus deve ser tudo para nós. O poeta lá em Cantares fala assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É uma relação de amor, é um relacionamento. Eu sou dele e ele é meu. Jesus estava falando com os discípulos e Jesus falou para os discípulos uma dura palavra e para as pessoas que estavam ouvindo, e pessoas começaram a ir embora.
começaram a deixar Jesus. E daí Jesus olha para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir também? Acho que Pedro olhou para um lado, olhou para as religiões, olhou para o judaísmo, para as outras coisas, e Pedro fala, olha para Jesus e diz: para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós vamos se só Ele? Para que religião nós vamos? Religiões de homens, de pessoas? Nós pertencemos ao cristianismo. O cristianismo não é um conjunto de regras, o cristianismo não é um aglomerado de pessoas, o cristianismo segue a Jesus. O cristianismo não segue regras, não segue doutrinas humanas, o cristianismo segue Jesus, Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Paulo em Filipenses 3, versículo 8, depois de Paulo ter alcançado já uma posição no meio do judaísmo, sentar aos pés de Gamaliel, estudar filosofia, ter um patrimônio, Paulo devia ser de família rica naquela época, e Paulo em Filipenses 3,8 vai dizer assim: tudo que eu tinha, eu estou parafraseando aqui, tudo que eu aprendi, eu considero como trapo de imundícia. Outras traduções falam, eu considero como esterco, comparado à supremacia de Cristo. Tudo que eu tenho, todo o meu dinheiro, todas as minhas coisas, a sabedoria, os cursos que eu fiz, não é nada diante da supremacia de Jesus, diante da grandeza de Jesus. Jesus, Ele é todo poderoso. Amados, ninguém que conhece a Cristo continua o mesmo. Quando nós conhecemos a Cristo, nós aprendemos e descobrimos de onde viemos, descobrimos quem nós somos, por que fomos criados, descobrimos qual é a nossa finalidade, qual é o nosso propósito, descobrimos para onde vamos. Em Cristo temos o entendimento da nossa origem e do nosso final. Apenas Cristo pode fazer essas coisas. Tem um diácono da nossa igreja aqui que ele ficou quase 30 anos preso. Quase 30 anos preso. Quando ele saiu, ele foi para a rua. Eu fiquei pensando, foi para a rua, se tornou um andarilho na rua. Eu fiquei pensando, a prisão não transforma ninguém. Quase 30 anos preso, educou, mudou, criou uma nova mentalidade, acabou indo para a rua. E na rua ele conheceu a Jesus. Hoje está aqui, participa das nossas reuniões, participa dos nossos encontros, está aqui vestido, abençoado, trabalhando, se envolvendo, porque Jesus mudou a vida dele. O Verbo divino, Deus Todo-Poderoso, Ele mudou a vida dele. E no final aqui, versículo 18, Paulo vai dizendo que Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, a origem, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha Ele supremacia. Jesus é a cabeça. A cabeça, ela dá as ordens para nós. Todos os pulsos elétricos saem da cabeça. É ou não é? Os órgãos do sentido captam o mundo e a cabeça racionaliza. A cabeça manda todas as ordens, a cabeça orienta. A cabeça está ligada aqui entre nervos e ossos, está presa aqui, então há uma relação da cabeça com o corpo. Essa é a união espiritual que temos de Cristo com o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Por isso nós falamos, você já se tornou membro? Eu falei, membro? Que negócio é esse de membro? Membro do corpo de Cristo, amém? Ele é o cabeça, Ele é o Senhor, nós nos tornamos membro, nós fazemos parte, nós estamos implantados na videira no reino de Deus. E eu quero ir concluindo, porque o nosso horário, ele se apressa. Eu queria dizer para você, que nesse ano de 2020, você precisa conhecer a Jesus. Conhecer a Jesus, estudar Jesus, pesquisar Jesus. Eu fiz uma pregação expositiva aqui de 7 versículos. Olha o tamanho da Bíblia, é ou não é? Olha o tamanho da Bíblia, o quanto que tem na Bíblia de profundidade, de grandeza, de riqueza a respeito de Jesus. Esse é o manual do fabricante. Nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que entender a Bíblia, temos que nos aprofundar em Jesus, conhecer a Jesus.
E conhecemos através da Bíblia. Além de conhecer, eu quero dizer que 2020 você precisa se relacionar com Jesus, ter uma comunhão com Ele, uma intimidade com Ele, ter mais tempo com Ele, estudar a palavra, orar, ter uma devocional diária, um tempo de relacionamento com Deus. Isso é importante para a nossa vida. Se você não tem tido esse relacionamento com Deus, é porque você não está vendo um Deus tão grande, você não está vendo um Jesus tão poderoso. E esse é o meu objetivo nessa noite, fazer com que você veja a grandeza de Jesus, o quanto é importante você estudá-lo. E acima de tudo, você precisa nesse ano crer em Jesus. A pastora Jane falou sobre fé, uma palavra tão pequena. Nós precisamos crer em Jesus, crer no Deus Todo-Poderoso. Albert Einstein falou assim, que existem dois tipos de pessoas: as pessoas que acham que nada é milagre e as pessoas que acham que tudo é milagre. Einstein era judeu, ele acreditava em Deus, ele achava que tudo era milagre. Nós também achamos que tudo é milagre. Pessoas olham o mundo, olham as estrelas e acham que nada é milagre. Nós olhamos, tudo isso foi criado por Deus. A perfeição do nosso corpo, a perfeição do mundo, os organismos, os animais, o ecossistema, tudo é criação de Deus. Nós cremos, nós temos fé, olhamos pelo lado espiritual. Somos crentes, não é isso? Somos cristãos, cremos em Jesus. Então precisamos crer nesse ano. E acima de tudo, nós precisamos adorar, admirar e proclamar o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome.